na tela. Gente, vamos falar sobre um assunto que também é preocupante e que a gente transfere aqui para a área educacional, principalmente para a área das escolas, tá? Dar apelidos, zombar do outro, colocar característica física ou traço racial, isso tudo que eu estou falando aqui é chamado de bullying. E esse tema a gente trouxe novamente aqui para o Boletim Gazeta, convidando a psicóloga Aldine Fernandes para falar sobre como identificar o bullying, sobre como você, pai, o responsável e até os próprios envolvidos podem lidar com essa situação dentro e fora das escolas. Seja muito bem-vinda, Aldine. Vamos falar sobre isso. Qual é o principal motivo que envolve o bullying e como lidar diretamente com esse problema dentro das escolas? Bom dia, Thaís e Marcos, e a todos que estão acompanhando o Boletim Gazeta. O bullying, ele precisa ser observado, né, durante todas as aulas, o período de aulas na escola, em todos os ambientes. Então, é muito importante que a escola esteja atenta, né, a esses casos de desrespeito, de racismo. Então, o bullying, ele está aí vivenciando a violência de várias formas dentro da escola. É importante a gente estar atento. O que é tido como brincadeira, na verdade, não é, né? Exatamente. Então, tem muitas falas dos alunos, não é algo incomum. Infelizmente, vem acontecendo a cada dia, os índices aumentando muito e os prejuízos são muito grandes. Então, assim, é muito comum ouvir dos alunos falando assim, ah, tia, é brincadeira, ah, mas aí ele não liga. E aí eu repito sempre, só é brincadeira quando os dois se divertem, quando os dois estão querendo ali aquele momento, porque às vezes o aluno até ri, né, da brincadeira, fica meio sem jeito, mas ele sabe, né, o que ele está sentindo, o que ele está passando e como ele está enfrentando ali aquela situação. Então, realmente é algo muito sério, algo que sempre existiu e que precisa realmente de políticas de prevenção, de cuidado, de assistência. Como é que fica a situação da escola em relação a isso? Claro que você, como especializada no tema, alguma unidade escolar com a qual você trabalha, já faz o trabalho preventivo, né? Mas uma vez instalado o problema do bullying, como resolver? Porque quem comete bullying também precisa de ajuda, né? Exatamente. Por isso que é importante o profissional de saúde mental dentro da escola, o psicólogo, para que ele possa dar o suporte emocional a toda a comunidade escolar. Porque aí vem o agressor, né, do bullying, vem a vítima, que também precisa desse olhar, precisa de alguém de forma sigilosa para que possa confiar, para que possa contar o que está acontecendo, porque existe um amedrontamento, né, um medo em excesso, uma preocupação séria, evita ir para a escola. E também os profissionais da área da educação, eles precisam de treinamento para lidar com essas situações, né? As famílias precisam ser envolvidas tanto quando acontece o bullying, né, como para essas políticas de prevenção. Então, é importante que toda a comunidade escolar ela esteja orientada, ela esteja treinada para lidar com situações que são bem comuns. É um tema que está sempre em evidência. A gente trouxe aqui no Boletim Gazeta nos últimos dias o assunto que envolveu a atriz Samara Filippo. Também destacamos aqui o adolescente que morreu vítima de agressões em uma escola, era constantemente vítima de bullying. Falamos da estudante de uma escola daqui de Maceió que viralizou porque foi vítima de bullying sobre o cabelo, uma carta que foi lida na sala de aula. Então, assim, são inúmeras consequências causadas por comportamentos ali infantis, que podem ser considerados brincadeiras no momento ali de uma falta de percepção do educador ou do coordenador escolar, mas são consequências que podem chegar a algo mais grave também, como a morte de um aluno, como a gente acabou de dizer. Exatamente, e eles dão sinais, né? Então, não tem como esperar essa violência extrema, casos de morte dentro da escola, porque isso pode ser percebido. Então, dentro da escola, os alunos eles não estão ali apenas para receberem conteúdos programáticos, para terem aulas de determinadas disciplinas. Eles estão ali para serem preparados para a vida, para desenvolverem habilidades. Então, a partir do momento que a escola tem esse olhar, ela vai olhar a singularidade de cada aluno dentro de sala de aula, ela vai conhecer o comportamento de cada aluno, seja em sala de aula como nos espaços comuns das escolas. Então, o que é que está acontecendo nos intervalos? Por que aquele aluno está ali sozinho? Porque ele geralmente se isola? Ele não tem amigos? O que é que está acontecendo? Ele fica no local visível? Então, são vários sinais, né, que aquele aluno ele pode demonstrar na escola e a escola tem a responsabilidade de perceber para intervir o quanto antes. Entre esses sinais, o rendimento escolar também pode ser considerado um deles, ou a não participação em sala de aula, dificuldade em fazer trabalho em grupo também estão entre esses sinais?
Também. Então, ele pode acontecer, né, um baixo desempenho acadêmico. Então, o aluno tinha um desempenho e, de repente, caiu. Então, o que é que está acontecendo? Existe muito a evitação, né, desse aluno na escola. Então, ele não quer mais frequentar as aulas, às vezes não quer fazer um trabalho. Isso não é tão, assim, distante, tá? Porque a gente realmente busca desenvolver habilidades sociais nesses alunos. Então, é comum eles ficarem muito nervosos, eles evitarem participar, certo? Mas como era esse aluno e como está agora? Se ele tem essa dificuldade, ele precisa ser ouvido, precisa ser trabalhado, né? Para que realmente, quando acontecer essa alteração de comportamento dentro da escola, também possa ser percebido. No campo da psicologia, qual é o castigo indicado? Eu trago um exemplo aqui. O pai castigou o filho, fez ele ir para a escola sem chinelo, porque ele, no dia anterior, estava zombando do coleguinha, porque o coleguinha não tinha um tênis para ir estudar. Esse castigo é correto, por exemplo? Equiparar a situação? Não é indicado, né? Então, tem muito essa política de revidar, né? De, não chegue apanhado em casa. E a gente acaba ensinando para as crianças e para os adolescentes que a violência, né? Que agir da mesma forma, que essa forma de punição inadequada é uma forma de resolução de problemas, quando, na verdade, não é. Né? Então, a gente precisa ensiná-los a forma adequada de resolver problemas, de lidar com essas situações, também sendo exemplo. Nesse caso, o pai obrigou o filho a se colocar no lugar do outro, por exemplo. Sim. Né? É uma alternativa? Eu falo porque as mães e os pais ficam, Marcos, sem saber muitas vezes como agir, como provocar também a escola para que seja punitiva, para que tenha um rigor maior. Ela usou o método dela, né? O pai usou o método dele. E nem né? sempre o método do pai e da mãe. Na época dele resolvia ser assim. Vou resolver do meu jeito, e foi. Mas isso tem caráter educativo ou pode complicar a situação? Depende da forma que é feito. Né? Então, assim, em casos que o filho é o agressor, o filho que está fazendo ali todo aquele comportamento inadequado, muitas vezes os pais já vão ali na punição, já vão focar no problema e acabam não querendo saber, né, da forma certa, o que realmente aconteceu. O que é que levou o seu filho a fazer esse comportamento? Será que ele tem consciência do que foi feito? Será que não foi uma forma dele também se proteger? Entendeu? Então, antes de qualquer punição, precisa ter uma conversa aberta, né? Conversa aberta, ter um diálogo com esse filho, não significa que vai passar a mão por cima da cabeça, mas entender o que aconteceu. Né? O que foi que aconteceu? Por que você fez isso? Para que ele tenha noção das consequências, sendo elas positivas ou negativas. Eu queria entender assim, quem provoca o bullying, né? O provocador, ele em algum dia sofreu bullying e está só revidando? É fruto também do ambiente da casa, né? Relação com os pais? O que é que os levantamentos indicam? Muitas vezes sim, né? Então, é uma forma dele se proteger, é a forma que ele entendeu que às vezes que funciona. Aprendeu errado, reproduz errado. Exatamente. Ou não recebeu a punição e o chamado ali de atenção na hora que deveria ter sido. Exatamente, por isso que tem que ter esse cuidado de intervenção precoce mesmo e imediata. Então, está acontecendo qualquer brincadeira, qualquer situação que vê que não é adequada, precisa de intervenção o quanto antes. Porque o que acontece normalmente entre os jovens é assim, isso não vai dar em nada, eu falo mesmo assim com você, porque ninguém vai brigar comigo, não. A professora não vai falar nada, não, ela não tem esse perfil. Então, assim, perceber que não vai ter ali punição. Não vai acontecer nada e eu vou continuar fazendo, e eu vou continuar falando do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser e fica por aí. Então fica esse alerta, o bullying traz consequências graves, drásticas e tanto os educadores quanto os pais em casa precisam estar alinhados para tomar medidas urgentes, conversa aberta, chamar para conversar, para alertar que não é brincadeira. E de preferência mediado pelo especialista, né, Com certeza, Exatamente. Com certeza, sem dúvida. E o cuidado para não naturalizar, né? Porque é algo que sempre existiu. Então, essas brincadeiras inadequadas, muitas vezes, elas sempre aconteceram, né? Então, isso é besteira, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Não é. Só é brincadeira quando os dois estão se divertindo, quando é interessante para os dois. Então tem que ter muito cuidado, porque os prejuízos psicológicos são muito grandes. Nós conversamos com a Aldine Fernandes, psicóloga. Obrigada pela sua presença. Obrigado, volte doutora. sempre para que a gente traga mais assuntos aqui esclarecedores. Com certeza, é um prazer participar, principalmente com um assunto tão importante e sério. Até a próxima. Obrigada. 8h53, a gente tem imagens